Nós temos, então, no site da CNN Brasil todos esses recortes. Tem uma matéria que faz todas as projeções de segundo turno. Essa ao qual nos referimos, e a Clarissa traz o embasamento da pergunta, são vários cenários hipotéticos de primeiro turno. Alguns com Jair Bolsonaro, outros sem, com Eduardo, com Michele, com tais governadores. E a Isabel Mega vem para a conversa também, enquanto a gente está aqui passeando por todas essas possibilidades, hein, Bel? É um tubo de ensaio de 2026, hein, Isabel Mega? Pois é, agora finalmente com um marco de um ano, né, até as eleições, chegou este marco que a gente fala dessas eleições, parece que desde 2022, né, Guilherme? Bom Verdade. ter você por aqui, bom dia. Ouvindo vocês, eu faço aí uma menção também só para complementar ao fato de que lá naquele fatídico maio de 2025, que parece tão distante, Tarcísio estava num segundo turno, cenário de segundo turno com Lula, com 40%, Lula com 41%. Então, olha só como esse cenário teve uma mudança bastante significativa, olhando para o retrato do hoje, né? Lula aparece com 45%, Tarcísio com 33%. Só para a gente fechar esse ponto da direita. Mas eu queria te ouvir sobre uma observação que eu fiz nos cenários de primeiro turno, aqueles cenários em que a gente não tem, por exemplo, Ciro Gomes, o presidente Lula salta para mais de 40%. O Ciro Gomes deve ser uma pedra no sapato para a esquerda. Queria ter sua avaliação sobre isso, Guilherme. Primeiro, Isabel, queria te agradecer por lembrar essa série histórica, né? As pesquisas de NeoQuest ocorrem todos os meses, isso permite a gente ver essa evolução. E em maio, de novo, foi um momento muito ruim do governo, onde a gente via cenário de empate técnico entre Lula e Tarcísio, Lula e outros candidatos, Jair Bolsonaro, Michele. Então, era um momento muito diferente que a gente está vivendo hoje, da direita mais fraca. Agora, o Ciro Gomes é um personagem muito interessante na pesquisa, porque ele, no segundo turno, tem a menor diferença para o Lula. Mas no primeiro turno ele não necessariamente vai tão bem, ele não é tão competitivo como os nomes Bolsonaro ou Tarcísio. O que está acontecendo aqui? A questão é que o Ciro ele tem ali em torno de 10% dos votos e o Ciro rouba um pouco de votos do Lula. Né? Vamos lembrar, o histórico do Ciro ele ainda está no PDT, ele vem de uma posição mais de esquerda, agora se movendo um pouco mais à direita, mas o Ciro no segundo turno, ele acaba roubando parte de votos do Lula. Então, ele vai muito bem, né, comparativamente, ele é mais competitivo com o Lula no segundo turno, ainda que no primeiro turno ele é muito estável, ele sempre fica com 10% daquele eleitorado que sempre vota no Ciro e roubando um pouco do Lula. Então, se o Ciro não for candidato, porque a gente sabe que o Lula deve ter uma melhora nesse cenário de intenção de voto, enquanto no segundo turno ele sempre se mostra bastante competitivo por roubar um pouco de voto do Lula e receber esse voto antipetista, esse voto da direita que votaria em Ciro num cenário contra Lula.